Bem-vindo ao canal Dossiê Desconhecido. O início de uma manhã de domingo no dia 14/6 na capital fluminense transformou-se no cenário de um dos eventos mais impactantes da história recente do entretenimento internacional. O céu sobre a zona oeste do Rio de Janeiro foi testemunha de uma tragédia aérea sem precedentes, que interrompeu subitamente a trajetória criativa de um jovem e excêntrico artista norte-americano de 32 anos de idade, cuja irreverência havia conquistado milhões de admiradores ao redor do mundo. A colisão de duas aeronaves em pleno voo no Recreio dos Bandeirantes resultou na perda imediata da vida de todas as 6 pessoas que se encontravam a bordo dos dois aparelhos, espalhando destroços e chamas sobre um pátio comercial e gerando uma onda de choque que ecoou instantaneamente nas redes virtuais e nos principais veículos de comunicação de diversos países. Entre as vítimas desse sinistro, a confirmação da perda do cantor Oliver Tree gerou profunda perplexidade, dando início a uma complexa investigação conduzida pelas autoridades aeronáuticas brasileiras para esclarecer as falhas operacionais e de comunicação que culminaram nessa ocorrência fatídica. Acompanhe em detalhes a cronologia deste triste acontecimento e os desdobramentos que mobilizam peritos nacionais nos últimos dias. Antes de analisarmos a fundo as circunstâncias desse impacto no ar e as biografias dos jovens talentos envolvidos nessa ocorrência, é importante destacar que cerca de 70% das pessoas que assistem aos nossos conteúdos de investigação ainda não realizaram a sua inscrição. Por favor, dedique um instante para se inscrever agora no canal Dossiê Desconhecido, deixe o seu gostei no vídeo e ative todas as notificações clicando no sino para ouvir as novas análises e permitir que continuemos trazendo investigações completas a público. Caso queira colaborar de forma direta com a nossa equipe, sinta-se à vontade para utilizar o botão Valeu ou Hype abaixo, fazer uma contribuição pelo código de resposta rápida que aparece em sua tela, ou verificar os itens recomendados no comentário fixado. Agora, compartilhe sua opinião sobre este acontecimento nos comentários, e prepare-se, pois retornamos imediatamente aos fatos. O jovem norte-americano Oliver Tree Nickel, conhecido mundialmente pelo nome artístico de Oliver Tree, possuía 32 anos de idade e estava no ápice de sua carreira musical. Caracterizado por um estilo visual único e extravagante, que incluía roupas muito maiores que seu tamanho, óculos escuros minúsculos e um característico corte de cabelo em estilo de tigela, ele havia quebrado paradigmas na indústria fonográfica ao fundir elementos do rock alternativo, da música eletrônica e do humor da internet. Suas produções audiovisuais e faixas como as canções que viralizaram nas plataformas de compartilhamento transformaram-no em um fenômeno da cultura pop contemporânea. Em abril do ano de 2026, Oliver havia lançado seu 4º álbum de estúdio, intitulado com termos sobre amor e descontentamento, e realizava uma turnê internacional de divulgação que o trouxe ao território brasileiro, onde planejava estreitar laços com produtores locais e expandir sua atuação no mercado fonográfico sul-americano. Além de sua produção estritamente musical, Oliver era amplamente reconhecido por suas encenações humorísticas e desafios excêntricos que frequentemente quebravam recordes mundiais ou geravam polêmica na mídia. Entre suas ações de maior destaque nas redes virtuais, encontrava-se a construção de um patinete de proporções gigantescas que foi catalogado pelo Livro dos Recordes, além de seus recorrentes anúncios de aposentadoria artística que mais tarde se revelavam estratégias de divulgação para novas turnês. O artista utilizava esses personagens caricatos para expor e criticar de forma satírica os bastidores da própria indústria fonográfica, subvertendo as regras tradicionais de marketing e estabelecendo um canal de diálogo direto e irreverente com seu público, o que tornava sua presença no palco e fora dele um espetáculo imprevisível. A presença do cantor no Rio de Janeiro combinava compromissos profissionais com o desejo de explorar as paisagens litorâneas do estado. Na manhã de 14 de junho de 2026, o músico e sua equipe planejavam um deslocamento em direção a Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, uma região famosa por suas ilhas e águas calmas, muito procurada por artistas internacionais para momentos de descanso e gravações de projetos visuais. O grupo havia organizado a viagem para a realização de filmagens externas que fariam parte de uma nova produção audiovisual cooperativa, buscando mesclar ritmos tradicionais brasileiros com a sonoridade eletrônica característica do trabalho de Oliver. Amigos próximos relatam que a atmosfera antes do embarque era de extrema descontração e entusiasmo,
com os jovens compartilhando ideias sobre um novo arranjo no estilo do forró brasileiro para uma de suas faixas de maior sucesso. A bordo do primeiro helicóptero de transporte, além de Oliver Tree, viajavam outras mentes criativas que desempenhavam papéis relevantes no cenário artístico da América Latina. Entre eles estava o produtor musical e DJ brasileiro Lucas Brito Chaves, profissionalmente conhecido como Lucas Frota, que residia nos Estados Unidos da América e atuava como ponte entre os músicos norte-americanos e a cena de música eletrônica do Brasil. Lucas Frota era reconhecido por sua habilidade técnica e por organizar colaborações internacionais inovadoras, sendo o anfitrião de Oliver durante sua estadia em solo brasileiro. Também no mesmo voo encontrava-se Gaspar Prim, influenciador e comediante argentino conhecido na internet pelo pseudônimo de Gaspi, que acumulava milhões de seguidores com seus vídeos de humor irreverente gravados nas ruas de Buenos Aires. Gaspar estava acompanhado de seu diretor de videoclipes e cineasta argentino Lucas Vignali, profissional responsável pelo desenvolvimento visual e edição dos projetos do influenciador, o qual documentaria os bastidores da viagem e as gravações em Angra dos Reis. O transporte desse grupo de passageiros estava sendo realizado pelo aparelho de prefixo PP Mach, um modelo Bell 206B Jet Ranger, fabricado no ano de 1999. Essa aeronave, com capacidade para transportar até 5 pessoas incluindo o piloto, estava sob o comando do experiente piloto Alexandre Souza. O voo decolou nas primeiras horas da manhã do aeroporto de Jacarepaguá, situado na zona oeste do Rio de Janeiro, com destino ao litoral de Angra dos Reis. A rota planejada previa um deslocamento ao longo da linha de costa, um trajeto comum para voos de asa rotativa na região metropolitana do Rio de Janeiro, que costuma oferecer condições favoráveis de visibilidade e acompanhamento pelas torres de controle locais. O segundo aparelho envolvido no trágico evento exibia o prefixo PRDJ, sendo um modelo Eurocopter France AS350B2, amplamente conhecido na aviação civil como Esquilo, fabricado no ano de 2012. Esse aparelho de grande porte pertencia a um empresário fluminense e operava sob a modalidade de voo privado, estando no momento sob a pilotagem exclusiva de Charles Marcilac, que viajava sozinho em direção à região serrana do estado do Rio de Janeiro. A apuração inicial apontou que esta aeronave também havia realizado sua decolagem a partir do aeroporto de Jacarepaguá poucos minutos antes, seguindo uma trajetória de subida que cruzaria com as rotas de deslocamento costeiro utilizadas pelos voos que se dirigiam à Costa Verde. O choque entre as duas aeronaves ocorreu por volta de 8 horas e 59 minutos da manhã de domingo, 14 de junho de 2026, sob condições de céu limpo e boa visibilidade. Por motivos que seguem sendo apurados pelos técnicos em segurança de voo, as trajetórias do Bell de prefixo PP Mach e do Esquilo de prefixo PRJJ convergiram na altura do bairro do Recreio dos Bandeirantes. O impacto ocorreu a uma altitude considerável, provocando a perda instantânea do controle dinâmico de ambos os aparelhos. Testemunhas que caminhavam pelas calçadas da Avenida das Américas relataram ter ouvido um forte estrondo no céu, seguido pela queda vertical dos destroços das duas aeronaves, que se precipitaram em direção ao solo em pontos muito próximos dentro de uma área urbana movimentada. Os destroços de ambos os aparelhos atingiram o pátio de estocagem de uma concessionária de automóveis elétricos da BYD, localizada na margem da Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes. Com o violento impacto contra o chão, um dos helicópteros sofreu uma explosão imediata, espalhando combustível em chamas por uma área onde dezenas de veículos novos estavam estacionados. O fogo propagou-se de forma rápida pelas estruturas plásticas e sistemas de baterias dos automóveis elétricos, gerando uma densa coluna de fumaça escura que podia ser vista de diferentes bairros da Zona Oeste. O sinistro consumiu por completo aproximadamente 20 automóveis da concessionária, que se encontravam no local do impacto, dificultando as primeiras ações de aproximação dos socorristas. O controle das chamas no local do impacto apresentou um desafio técnico complexo para as equipes de salvamento devido à presença de baterias de íons de lítio nos veículos elétricos novos que estavam estacionados no pátio comercial. O fenômeno conhecido como embalamento térmico ocorre quando o revestimento de proteção dessas baterias é danificado por um impacto de grande força, iniciando reações químicas internas que geram calor extremo e liberação de gases inflamáveis de forma continuada.
Esse processo faz com que o fogo se propague mesmo na ausência de oxigênio externo e dificulta a ação da água comum, exigindo que os bombeiros militares utilizassem agentes químicos de resfriamento específicos e mantivessem um monitoramento constante da temperatura das carcaças metálicas por longas horas, a fim de impedir novos focos de combustão espontânea nas dependências do estabelecimento comercial. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado às 9 horas da manhã, direcionando viaturas de combate a incêndio e ambulâncias do quartel de busca e salvamento do Recreio dos Bandeirantes para o local da ocorrência. Os militares enfrentaram chamas intensas alimentadas pelo combustível de aviação e pelas reações químicas nas baterias dos carros elétricos atingidos. Após controlarem o fogo no pátio da concessionária, os bombeiros confirmaram que todas as 6 pessoas a bordo das 2 aeronaves haviam perdido a vida de maneira instantânea devido à força da queda e das explosões subsequentes. A área foi isolada imediatamente para o trabalho dos peritos criminais e dos investigadores de acidentes aeronáuticos. Os trabalhos de investigação no local foram iniciados por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o órgão oficial das Forças Aéreas encarregado de apontar os fatores contribuintes para as tragédias na aviação civil. Os investigadores do CENIPA realizaram a coleta de peças dos motores, dos sistemas de rotores e dos painéis de instrumentos das 2 aeronaves, além de solicitar a gravação das comunicações de rádio estabelecidas com a torre de controle do aeroporto de Jacarepaguá nas horas que antecederam o impacto. Os peritos buscam entender se houve falha mecânica em algum dos aparelhos, erro de posicionamento por parte dos pilotos ou deficiências no controle de tráfego aéreo que permitiram que 2 aeronaves operassem em rotas conflitantes em um espaço aéreo de grande movimento. Além da apuração técnica conduzida pelo CENIPA, a Delegacia de Polícia do Recreio dos Bandeirantes instaurou um inquérito policial para apurar as responsabilidades legais e possíveis condutas negligentes relacionadas às operações das aeronaves. Um dos focos da investigação policial e da Agência Nacional de Aviação Civil é verificar as condições de registro e a finalidade de uso dos aparelhos. O BEL de prefixo PPMAC estava registrado em nome de uma empresa de comércio de frutas e possuía certificação apenas para serviços de transporte aéreo privado, uma categoria que impede de forma clara a realização de atividades de táxi aéreo remunerado. A ANAC apura se o voo que transportava o cantor e seus acompanhantes configurava uma prática de transporte aéreo clandestino, uma conduta irregular que já havia motivado autuações anteriores contra a proprietária do aparelho. A prática do táxi aéreo clandestino representa um sério problema para a aviação civil brasileira e tem motivado campanhas intensas de fiscalização por parte dos órgãos federais. As aeronaves registradas na categoria privada não passam pelo mesmo crivo rigoroso de manutenção periódica e treinamento de tripulação exigido para as empresas comerciais de transporte de passageiros, o que reduz de forma significativa as margens de segurança operacional. A realização de voos comerciais remunerados por proprietários privados é considerada uma infração de trânsito aéreo de extrema gravidade, sujeita a sanções administrativas severas que incluem a apreensão física do aparelho, a cassação definitiva das licenças de pilotagem e a aplicação de multas expressivas em dinheiro para os envolvidos, além de responsabilização criminal em caso de danos corporais às vítimas. O segundo aparelho envolvido no acidente, o esquilo de prefixo PRJJ, também se encontra no centro de uma controvérsia administrativa. Embora pertencesse a um empresário particular, o aparelho vinha sendo operado sob um regime de contrato de permuta com a Administração Municipal do Rio de Janeiro. Os investigadores da ANAC e do Ministério Público Federal buscam esclarecer se esse tipo de contrato desrespeitava as normas federais de aviação civil, visto que aeronaves registradas na categoria privada não podem ser disponibilizadas para prestação de serviços a órgãos públicos de forma remunerada ou compensada. A Prefeitura da capital fluminense emitiu nota informando que os voos seguiam as regras vigentes, mas o caso reacendeu as discussões sobre a necessidade de maior fiscalização no compartilhamento de aeronaves privadas no país. A perda trágica de Oliver Tree provocou grande comoção nas redes virtuais, onde fãs de todo o mundo expressaram mensagens de pesar e organizaram tributos digitais. Entre os comentários de lamento, muitos internautas apontaram uma estranha coincidência ocorrida em um dos trabalhos visuais de Oliver.
No videoclipe de uma canção lançada meses antes da tragédia, o cantor aparece caminhando em uma pista de pouso cercado por helicópteros em funcionamento, uma imagem que passou a ser interpretada por muitos admiradores como um sinal premonitório. Embora se trate de uma infeliz coincidência de natureza artística, a imagem circulou amplamente nos fóruns de discussão da internet, ilustrando a atmosfera de mistério e choque que costuma envolver o encerramento da existência de figuras públicas de grande destaque na cultura jovem. As mensagens de pesar também partiram de gravadoras internacionais de prestígio, como a Atlantic Records, empresa que acompanhou os primeiros anos de sucesso de Oliver Tree e que destacou a contribuição inestimável do músico para a renovação da linguagem visual e sonora da música pop. Os fãs argentinos também prestaram homenagens a Gaspar Prim, o Gaspi, cuja trajetória na criação de vídeos de comédia urbana havia quebrado recordes de engajamento no país vizinho, e ao seu parceiro Lucas Vignali, cuja criatividade por trás das câmeras havia definido a estética do humor digital portenho. A comunidade de música eletrônica do Brasil lamentou a perda de Lucas Frota, destacando sua atuação incansável em abrir portas para novos talentos e sua dedicação em promover pontes culturais entre o mercado brasileiro e a indústria norte-americana de entretenimento. Em território argentino, a comoção pelo decesso de Gaspar Prim e Lucas Vignali mobilizou a comunidade de criadores de conteúdo e profissionais do cinema independente de Buenos Aires. Gaspi havia se tornado uma das figuras mais influentes do entretenimento digital no país vizinho ao resgatar um estilo de comédia direta, caracterizado por entrevistas espontâneas nas vias públicas que questionavam as convenções sociais de forma corajosa. O cineasta Lucas Vignali era o responsável por traduzir essa energia urbana para as telas, utilizando técnicas de montagem ágeis e enquadramentos dinâmicos que definiram a linguagem visual dos vídeos do comediante. A perda repentina desses dois jovens realizadores deixou uma lacuna significativa na produção audiovisual independente da América do Sul. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro para os exames necroscópicos e identificação oficial por parte dos peritos legistas. O processo de liberação das vítimas estrangeiras envolve trâmites consulares complexos entre as embaixadas dos Estados Unidos da América e da Argentina com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a fim de viabilizar a documentação necessária para o traslado dos restos físicos aos seus países de origem. Os familiares de Lucas Frota e dos pilotos Alexandre Souza e Charles Marcilac receberam o apoio de amigos e colegas de profissão na organização das cerimônias de despedida em solo brasileiro, em um clima de profunda tristeza que marcou o início desta semana no Rio de Janeiro. O trágico acidente no Recreio dos Bandeirantes expõe as fragilidades na fiscalização do transporte aéreo privado no Brasil e reacende o debate sobre os perigos da operação de aeronaves em desconformidade com suas categorias de registro. A prática de oferecer deslocamentos remunerados em aeronaves particulares, sem o rigor técnico, e as vistorias exigidas para as empresas autorizadas de táxi aéreo, representa um perigo constante para passageiros que desconhecem os detalhes da legislação aeronáutica. Enquanto os peritos do CENIPA trabalham para elaborar o laudo final com as causas físicas da colisão, a sociedade cobra respostas urgentes para que a fiscalização nos aeródromos e aeroportos executivos seja intensificada, evitando que outras vidas de jovens promissores sejam interrompidas de forma tão abrupta. Chegamos ao encerramento de mais este triste relato aqui no canal Dossiê Desconhecido. Contudo, a pergunta que deixamos para sua reflexão é: você acredita que as investigações da ANAC e do CENIPA resultarão em punições severas para as empresas e proprietários que operam voos irregulares? Ou a falta de fiscalização nos aeroportos privados continuará gerando novos riscos no céu do país? Compartilhe seus pensamentos e suas teorias na área de comentários, pois lemos e respondemos a todos os nossos inscritos. Inscreva-se em nosso canal para continuar acompanhando todos os desdobramentos desta e de outras investigações complexas. E deixe o seu gostei se você apoia a realização de nossos conteúdos jornalísticos. Você também tem a oportunidade de colaborar financeiramente com o nosso canal utilizando os recursos de Valeu ou Hype dispostos abaixo, ou por meio do código de resposta rápida que surge em sua tela durante a exibição. Escreva nos comentários qual outro caso intrigante você deseja ver detalhado em breve. E nos vemos na próxima investigação do Dossiê Desconhecido.